Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trouxe um tema que vocês têm pedido bastante e que vai ser muito útil para vocês que estão aprendendo português, que é como melhorar ou como pronunciar algumas letras que são conflitivas em relação com o espanhol ou que dentro do nosso país a gente tem muita variação de pronúncia, como por exemplo o som da letra R. E aí, professor, vamos ajudá-los nessa missão, nessa jornada? Vamos, hoje é um podcast de fala. Vamos falar bastante, várias palavras e vamos falar do som da letra R, porque existem vários usos. Por exemplo, quando eu falo a palavra carro, eu estou dizendo carro. É um som muito similar a uma letra do espanhol, ou duas letras do espanhol, não é? Exato. O R, quando ele está juntos, então dois R's numa só palavra, a gente sempre vai ter esse som que seria o da letra J no espanhol. Então a gente tem o ra, ro, com dois R's. Com o J a gente não tem esse som. Esse é uma primeira confusão que os nossos estudantes fazem, né? Mas logo, logo eles pegam. Agora, quando ele está no início das palavras, como é que é a pronúncia dele? Antes disso, se eu falar, por exemplo, em português a palavra jarra, como você vai dizer em espanhol? Jarra. Aí está, acho que um exemplo bem clássico do que estamos falando. Exato. No início, o R, por exemplo, rua, rumo, tem o mesmo som quando são dois R's, que daí no caso está no meio de uma palavra, como carro. E é fácil, porque se a gente pensar que no espanhol, quando ele está junto, ele tem o som mais vibrante, esse som de r. Mas quando ele está no início, ele também tem esse som de r, rei, roupa. Né? Estou exagerando aqui, mas é isso, você precisa vibrar a língua, você não vai falar roupa no espanhol, porque daí você estaria escrevendo outra palavra, né? No português também, se ele está junto ou está no início da palavra, ele tem o mesmo som, só que no português é como se fosse o som do J no espanhol. Mas tem uma posição do R que gera dúvidas no nosso aluno, e as dúvidas geralmente vêm, e por isso que a gente trouxe esse tema, né? Geralmente vem por causa desse R intermediário, porque dentro do nosso país a gente tem variação, que seriam os sotaques, né? Como é que você fala, por exemplo, porta? Eu falo porta. Eu também falo porta. O meu porta, ou às vezes depende da palavra, da entonação que eu quero dar, mas é porta. Porta, né? Talvez pelo fato da gente já também falar o espanhol, e aqui em Curitiba é bem comum ter esse R com esse som, né? Mas se eu estiver no Rio, o que eu vou ouvir para essa mesma palavra? Porta. 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 Rio, região aí, sudeste, enfim, outros lugares, não somente no Rio, né? Pra gente também não ser injusto aqui com as outras regiões. Temos outras regiões também. E aqui em Curitiba mesmo, eu ouço, inclusive de familiares meus. Eu tenho familiares no interior do estado do Paraná, que é de onde eu venho, que não fala porta e não fala porta. Como é que eles falam? Porta. É um pouco mais... tem um outro som. Né? A gente chama até de R caipira, mas porta. Talvez porque vem mesmo de algumas regiões que estão mais ao interior, de algumas localidades, de alguns estados. Mas é esse R... Como, por exemplo, qual outra palavra que a gente pode dar aí do R, desse R, bar, né? Se a gente for falar de um bar, de um barzinho, eu falo bar, barzinho. Mas lá da minha região eles falam bar. Bar, puxa um pouco. Recentemente um aluno americano, que faz português comigo, e ele veio lendo porta, bar. Aí eu perguntei quais eram as suas raízes, tem um pouco a ver com o próprio idioma, do sotaque que ele usa no inglês, mas ele teve uma professora que era do interior, então aí você entende um pouquinho como é, porque a diversidade de sons ela é muito rica, contribui para a língua, não existe som certo nem errado, são sons. Por exemplo, a palavra Brasil, saímos um pouco do R, agora vamos pro Z, mas Brasil se escreve com S, obviamente, em português. É o som de Z, né? Som de Z, que parece o som de uma abelha, né? Z. Tanto é que existe a palavra zum, zum, zumbido. Claro, a representação do som é com a letra Z, né? Z. Quando é Z, por exemplo, Z em começo de sílaba, é sempre som de Z. Quando ele está no final de uma palavra ou de uma sílaba, ele tem som de S. Exatamente. A gente até tem uma aula que a gente fala bastante sobre isso, né? Que nem sempre o Z tem esse som de Z vibrante aí da abelha.
Que a depender da posição, ele Palavra também vai rapaz. ter som de... exato. Rapaz. Capaz. Capaz. E no Feliz. Rio, em outras regiões também eles falam capaz, talvez, depende. Então, o Z também pode ter um terceiro som. Bom, são muitos sons e depende muito da região do país. Essas questões, o que eu acredito que vale chamar a atenção as questões que são regionais, de pronúncia, de diferentes sotaques dentro do próprio português, aí você vai escolher, né? O aluno, ele escolhe aquilo que ele está mais familiarizado. Geralmente, ele começa pronunciando igual o professor ou a pessoa que ele mais fala em português. Às vezes, ele está aprendendo português num contexto de trabalho, tem colegas brasileiros, e ele vai pegando esse sotaque ali de acordo com o que ele vai aprendendo. É familiar? Não está gerando problema? Vamos embora. Não precisa ficar imitando nenhum sotaque para soar natural, porque nem nós temos exatamente uma definição de uma pronúncia neutra, né? Não tem, então não precisa ficar imitando. Agora, o que eu acredito que seja o principal é realmente olhar para os sons que são conflitivos frente ao espanhol. Por exemplo, eu tenho alunos já de um nível mais avançado de espanhol, né, hispânico, que falam o português, eles são falantes do espanhol, que de repente sai uma empresa. Não é empresa, não é caça, é casa, é empresa. Aí não é uma variação linguística, né? Aí a gente não está falando de um sotaque dentro do português, a gente está falando de você trazer um som que é próprio do espanhol para a letra S, lembrando que assim como a letra Z, que dependendo da posição na palavra, ela vai ter diferente som, no português, no caso da letra S, no português também tem diferentes sons. Por exemplo, casa é som de Z, mas sapo, sapato é som de S. É isso? Exatamente. Ou, por exemplo, quando eu falo mesa, casa, empresa, só uma observação, eles já sabem, mas o que acontece aqui? O S está entre duas vogais. É uma dica, uma percepção. Assim como quando o Z está em começo de sílaba, é Z, e sempre é Z, e quando está no final de sílaba é S, aqui é uma dica importante. Está entre duas vogais, S tem som de Z. E isso é um costume também, não é? Você não vai deixar de ser entendido se você falar mesa, um brasileiro vai te entender. Mas se você está estudando, se aprimorando, você se aproxima. Quando a gente pede para cuidar com a pronúncia, quando eu digo, tem alunos que às vezes já estão lá numa etapa mais avançada e ainda tem esses erros fossilizados, mas não é nem por uma questão de estilo, de sotaque ou de querer falar como um brasileiro, porque não precisa, né? A língua está para a comunicação. Se você está dando conta de se comunicar com aquela maneira de falar, você está cumprindo o seu objetivo. Mas é mais no sentido de você realmente ser compreendido, porque às vezes a pronúncia pode sim prejudicar a compreensão de algumas palavras. Essa do S é clássica, às vezes a depender da palavra que você está falando, se você não pronuncia com esse som quando precisa ter o vibrante, por exemplo, z, pode dificultar o teu interlocutor, né? O entendimento do seu interlocutor. Eu acredito que seja isso. E dicas, como é que o aluno melhora? Considerando que a gente tem todas as nossas aulas, que a gente trabalha o alfabeto, trabalha a pronúncia. A gente falou muito aqui também sobre o som do ti e do di. Di, né? Que tem di, ti e d e t. Como é que é isso? Por exemplo, você fala cidade ou cidade? Bom, primeiramente, esclarecendo que isso depende da região. Por exemplo, quando a palavra termina com DE, cidade, em São Paulo, Rio, enfim, em várias cidades se fala di, mas tem lugares, por exemplo, na região Nordeste que falam di, cidade. Uhum. Na região Sul tem lugar que fala cidade, realmente. Então, é o quê? Sotaque, são sotaques, essa mistura maravilhosa do português que deixa o idioma mais interessante ainda na questão da pronúncia, né? Da pronúncia. E mesmo um local, como o nosso local, nossa cidade aqui, Curitiba, que tem uma pronúncia mais voltada, vamos imaginar que a gente tenha uma preferência para dizer T e D. Mas nem sempre por exemplo, nem sempre eu vou dizer todas as palavras daí com T e D. Umas palavras eu digo com T e D. A gente alterna. Por exemplo, leite, às vezes eu falo leite e às vezes me sai um leite. É curioso, porque é a mesma pessoa falando de uma mesma palavra e que às vezes alterna. Talvez pelo fato de estar perto de alguém que fala um ti e de repente você fala sem nem perceber, né? E isso não é um problema, é só uma característica. Agora, voltando ao foco, que é dica para você melhorar a sua compreensão, porque isso também
Se você não tem noção de que é a mesma coisa, vai atrapalhar a sua compreensão de uma palavra, por exemplo. Ou dicas para melhorar a sua pronúncia, para que o outro te entenda melhor, é você entender que existem essas diferenças, onde estão essas diferenças, a gente traz aqui sempre que a gente pode, e ouvir bastante, né? Ouvir música, podcasts, filmes, ler, enfim. Ouvir e ouvir. É. Fonética você precisa ouvir para depois reproduzir aquilo que você ouviu. Está começando agora, é novo no português, então ouvir áudios mais claros, mais pausados. E uma última dica para a gente encerrar aqui, gravar a sua própria voz. Eu costumo fazer isso e gosto muito, inclusive, dos aplicativos que eu treino inglês, o francês, gravar a minha voz falando. Porque às vezes a gente não tem muita noção de como a gente está falando, né? Então, se o seu objetivo é realmente melhorar a sua pronúncia, para deixar mais claro, para ficar mais fácil de entender para quem, né? Entender quem está falando com você, te entender melhor, grave a sua própria voz. Você faz esse exercício bastante, né? Inclusive com os alunos, né? Faço bastante. A minha professora, antigamente, ela falava, vai para o espelho, né? Produza o som do R no espelho. Quando eu estava aprendendo espanhol, que em português eu não preciso desse som, né? Eu falo Rá, mas em espanhol é R. Então, eu tinha uma certa dificuldade no início. Ela falou, vai pro espelho. Cada um procura a sua técnica. Claro. Trava-línguas. Treina aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E tem tantos outros, né? Tem o chinês já tomou chá gelado hoje. Nossa, o chinês já tomou chá gelado hoje. E tem outros aí. Inclusive, a gente traz no nosso curso, né? Muitos trava-línguas, né? Porque isso ajuda também, né? É um reconhecimento do som ali que acontece internamente e, ao mesmo tempo, você reproduz, né? Essa frase é muito boa. A gente podia pedir para o nosso ouvinte digitar para a gente, escrever, mandar uma mensagem. É mesmo. Como é que se escreve, né? O chinês já tomou chá gelado hoje. Você sabe como é que se escreve? Vamos colocar aqui nos comentários. A gente vai ficar curioso para saber se você vai acertar. Isso aí, professor. Muito obrigado. Espero que você tenha um bom dia. Estamos terminando o nosso dia de trabalho. O nosso podcast. Já que a gente puxa tanto esse som final, essa entonação final, né? Que é curioso, eles amam a nossa pronúncia. Os próprios americanos têm áudios, vídeos falando sobre isso, né? Como a gente diz, Facebook, internet. A gente tende a puxar essa entonação para o final das palavras, né? Coisa que não é muito comum no espanhol, não é muito comum no inglês, né? A gente puxa sempre antes a entonação, né? É a parte deliciosa do idioma. Então, aqui a gente termina a nossa conversa sobre fonética e qualquer dúvida já sabe, né? É só nos escrever.